A novela Mbappé ataca novamente. Mais um capítulo se desenha na história do futebol a respeito dessa novela tão longa e que muita gente já tá cansada. A Rádio Cadena Ser lá da Espanha crava que o Real Madrid não vai contratar o Mbappé ano que vem e ainda cita 3 razões pelas quais isso daí não vai acontecer. A primeira seria a parte financeira, já que o jogador custaria pelo menos um salário de 20 milhões de euros por ano e fora isso ainda tem toda a grana de luvas que ele pede pela assinatura de contrato. A segunda razão seria a idade, já que Mbappé estará com 26 anos e a prioridade hoje no clube é contratar atletas mais jovens. E por último seria o motivo social, já que o clima no vestiário poderia ficar bem pesado, além da torcida que também já tá bem cansada com a novela Mbappé e por último alguns sócios do clube também não o querem por conta daquela vez que ele recusou o Real e para renovar contrato com o Paris Saint-Germain. Lembrando que a partir de janeiro, Mbappé já poderá negociar com qualquer clube, pois lhe restará apenas 6 meses de contrato com o time de Paris. E também vale a pena lembrar que alguns dias atrás, os merengues já lançaram um comunicado para avisar que não estão negociando com o jogador. Pra você que tá cansado da novela Mbappé, se prepara porque mais e mais capítulos vão surgir até o fim da temporada. O Liverpool também tá interessado, em janeiro ele já poderá negociar, então muita coisa ainda vai sair, né? Mas a Cadena Ser crava que o Real não vai contratá-lo. Na tua opinião, como é que vai acabar essa história? Você acha que seria benéfico pro Real trazer o Mbappé? Ou você acha que seria ruim, como a Cadena Ser, por exemplo, aí citou esses 3 motivos, né? Tem sócios que não querem, o vestiário pode ficar pesado, valor e tudo mais. O que tu acha? Seria bom ou ruim o Real contratar o Mbappé? Comenta aí, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem no Brasileirão. Palmeiras e Bragantino perderam para a alegria do torcedor botafoguense. Vamos ver o que aconteceu na Liga dos Campeões. Jogaço entre Copenhague e Manchester United, com direito a 7 gols. Newcastle pode ficar impedido de contratar Rubem Neves. Vou te falar tudo isso e muito mais. Só que antes eu queria te lembrar que hoje não temos Champions, só que temos Europa League e tem alguns jogos bem interessantes. O Ajax pega o Brighton, Lask enfrenta Union Saint-Gilloise, Toulouse pega o Liverpool, Rennes enfrenta o Panathinaikos, Maccabi Haifa pega o Villarreal, Servette enfrenta o Sheriff, Slavia Praga pega a Roma, Karabag enfrenta o Leverkusen, Friburgo pega o Baka Topola, West Ham enfrenta o Olympiacos, AEK Atenas pega o Olympique de Marselha, Betis enfrenta o Aris Limassol, Rangers pega o Sparta Praga, Atalanta enfrenta o Sturm Graz, Sporting pega o Hakow e Haken enfrenta o Molde. Desses jogos aqui, sinceramente, um que eu tô bem curioso pra assistir é Ajax contra o Brighton, tá? Eu tô torcendo muito para que o Brighton consiga aí passar de fase e esse jogo aí pra mim, desses daí, é um dos que mais me chama atenção, um dos mais pareados, digamos assim, né? E você, ficou empolgado aí pra assistir qual jogo? Comenta aí, tá? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela 33ª rodada do Brasileirão, Coritiba venceu o América Mineiro por 3-0 e assim já rebaixou o Coelho matematicamente para a Série B. Com gol de Herisson nos acréscimos, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. Internacional e Fluminense ficaram apenas no empate sem gols. Atlético Paranaense e Fortaleza empataram em 1-1, o que complica para ambos que ainda sonham com vaga para Libertadores. Com 2 gols de Pedro e mais um de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0 e assim diminuiu a diferença para o líder Botafogo, que joga hoje. Corinthians pode render uma boa grana com a venda de Gabriel Moscardo nos próximos dias, e inclusive o Chelsea já mandou uma proposta pelo jogador, e quem confirmou isso foi o jornalista Thiago Fernandes do portal Gol. Os valores por enquanto são mantidos em sigilo, porém o que a gente sabe é que é maior do que os 25 milhões de euros entre parte fixa e bônus oferecidos pelos Blues na última janela. O Corinthians só vai se posicionar a respeito da venda do Gabriel Moscardo, dessa proposta do Chelsea, depois das eleições presidenciais que acontecem no fim desse mês. Na tua opinião, torcedor corintiano, quanto seria um valor bom para vender o Gabriel Moscardo? E também comentem se vocês acham aí que o Chelsea seria um bom time para ele começar essa caminhada dele lá na Europa, né? Lembrando que a gente já viu brasileiros indo para lá esse ano e sendo emprestados imediatamente, tá? Então comenta aí o que é que tu acha. Mais uma vez, o técnico Abel Ferreira é ligado ao futebol da Arábia e dessa vez o grande interessado seria o Wally
Al-Ittihad, que nos últimos dias demitiu o português Nuno Espírito Santo. De acordo com o jornal O Globo, a sondagem junto ao staff de Abel já aconteceu, mas nada chegou na mesa do Palmeiras por enquanto. Lembrando que no passado o técnico já recebeu várias sondagens dos árabes, mas sempre recusou para cumprir o seu contrato, que vai até dezembro de 2024. Por enquanto, Abel ainda tem uma incerteza a respeito do futuro dele no Palmeiras, né? Teve alguns reforços que ele pediu, não chegaram, não tá totalmente feliz com a presidente Leila Pereira, não tá totalmente feliz com o Anderson Barros, então Abel tá num período aí de incerteza, não sabe se vai renovar contrato, o que é que vai fazer por enquanto, tá? Ele tá focado nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Leila quer se reeleger ano que vem, e aí a intenção dela é oferecer uma renovação de contrato pro Abel até 2027. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreve caso você não seja inscrito, faça parte da família Todd. Também quero te lembrar para você ativar o sininho, tá? Aqui tem vídeos novos todos os dias. Ontem, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Real Madrid venceu o Braga por 3-0, com direito a gols de Brahim Dias, Vinícius Júnior e Rodrigo. Ambos os brasileiros chegaram a 17 gols na competição e ultrapassaram Roberto Carlos, sendo os maiores goleadores brasileiros da equipe merengue na história da Champions. Napoli e Union Berlin ficaram no empate em 1-1. Assim, o Real Madrid é líder do grupo C com 12 pontos e já carimbou a sua vaga nas oitavas. Napoli tem 7, Braga 3 e Union Berlin tem apenas 1 ponto. Real Sociedad recebeu o Benfica e meteu 3-1 nos portugueses. Com gol de Lautaro Martinez aos 85 minutos, a Internazionale venceu por 1-0 o Red Bull Salzburg. No grupo D, Real Sociedad e Inter têm 10 pontos cada, já carimbando as suas vagas nas oitavas. Red Bull Salzburg tem apenas 3 pontos e o Benfica ainda não somou sequer um pontinho. Com 2 gols de Harry Kane, o Bayern de Munique venceu o Galatasaray por 2-1. O atacante inglês já chega a 19 gols e 7 assistências em apenas 15 jogos com a camisa dos bávaros. Copenhague e Manchester United fizeram um jogão de bola com direito a 7 gols. Rasmus Højlund abriu o placar logo aos 3 minutos e ele mesmo ampliou para os Diabos Vermelhos aos 28. Porém, Elyounoussi diminuiu aos 45 e ainda nos acréscimos do primeiro tempo, os donos da casa empataram com Diogo Gonçalves. Bruno Fernandes de pênalti colocou o United na frente mais uma vez, mas Lucas Lerager deixou tudo igual mais uma vez. E aí, aos 87 minutos, Rony Bardi virou para o Copenhague. Marcus Rashford foi expulso aos 42 do primeiro tempo. Bayern de Munique tem 12 pontos e é mais um que já está nas oitavas de final. Copenhague e Galatasaray têm 4 pontos. E o Manchester United é o último colocado do grupo A com 3 pontos. Com gols de Leandro Trossard e um de Bukayo Saka, Arsenal venceu o Sevilha por 2-0. PSV venceu o Lens por 1-0. Arsenal é líder do grupo B com 9 pontos, seguido por PSV e Lens com 5 pontos cada, e Sevilha é o último colocado com apenas 2 pontos. Meus amigos, eu quero que vocês comentem quem que é a maior surpresa positiva pra você nessa fase de grupos da Liga dos Campeões e a maior surpresa negativa, tá? Na minha opinião, o Real Sociedad tá me surpreendendo demais, cara. É líder do grupo, tem a mesma pontuação aí da Internazionale, já carimbou vaga para as oitavas de final. Os caras estão jogando muito bem, com muita garra e com muita vontade. Ainda vão dar muito trabalho nessa fase de mata-mata, tá? Já o time que tá surpreendendo negativamente é o Benfica, que na última temporada jogou tão bem a Champions League, avançou tanto, foi uma das gratas surpresas, né, do campeonato, e nessa daqui não conseguiu somar nem um pontinho, cara. 0 pontos em 4 partidas. Então, pra mim, o Benfica é a surpresa negativa. A tão esperada estreia de Arda Güler pelo Real Madrid ainda não aconteceu, e ele continua amargando o banco de reservas. Ontem, depois da partida pela Liga dos Campeões, Ancelotti foi questionado sobre esse assunto, e ele respondeu o seguinte: estamos tendo muito cuidado com ele, não estamos correndo riscos. Ele só completou 4 treinos depois de uma lesão grave e vai jogar em breve quando estiver 100% pronto. Arda Güler ainda é jovem e nós o protegeremos. Queremos evitar uma nova lesão. O Newcastle iniciou as conversas para trazer Rúben Neves por empréstimo em janeiro, porém essa negociação pode ser barrada em breve. O jornal The Athletic informou que os times da Premier League vão votar na próxima assembleia a proibição de empréstimos entre times com os mesmos acionistas. E caso isso seja aprovado, Rúben Neves não poderá mais chegar no Newcastle. Lembrando que para ser aprovada essa proibição temporária, né, precisa que 14 times votem a favor, então tem que 14 clubes aí dos 20 da Premier League tem que votar a favor dessa proibição para que realmente isso daí aconteça, tá? Por enquanto é uma medida temporária até que se ache uma solução definitiva. O que é que você acha a respeito disso?
Vocês acham aí que realmente tem que proibir o empréstimo entre times que têm os mesmos acionistas? Ou não tem nada a ver e não tem que proibir nada disso? Qual que é a tua opinião? Fala aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night.